Olá, tudo bem? Nesta aula vamos aprender a instalar o seu WordPress dentro da sua hospedagem. O processo é semelhante ao processo que nós seguimos para instalar o WordPress dentro do XAMPP, como você viu nas primeiras aulas, tá bom? Quando você contratou a sua hospedagem no HostGator ou em outra hospedagem, você recebeu um e-mail com informações sobre o seu domínio. Esse e-mail é muito importante, então eu peço para que você guarde esse e-mail, porque lá estão as informações para acessar FTP, para acessar o cPanel, que é muito importante para nós, tá bom? Você pode instalar, acessar o cPanel de duas formas. A primeira forma que você pode utilizar para acessar o seu cPanel é diretamente no site do HostGator ou da hospedagem que você contratou. Você vai clicar aqui, vai dar um entrar, e aí você vai colocar o e-mail e a senha que você utilizou para contratar o HostGator, tá? Aí você vai acessar um painel e vai ter uma palavra, vai ter um botão ali, cPanel, você vai clicar naquele botão. Não vou fazer isso por aqui, tá bom? A segunda forma que você vai utilizar é digitando o seu domínio, então no nosso caso pegasusconcursos.com.br, cPanel, Enter, você vai ser direcionado para a página de entrada do cPanel da sua hospedagem. Você deve colocar o seu usuário, esse usuário está lá no seu e-mail que você recebeu lá do HostGator, e a sua senha, que é a mesma senha de FTP também, que está nesse mesmo e-mail se você não trocou, tá? Vamos dar um login. E este é o nosso cPanel, ok? No cPanel você consegue fazer diversas coisas. Por exemplo, você consegue criar e-mails, aqui em e-mail accounts. Você consegue fazer autoresponders, que é basicamente você programar um determinado e-mail para responder de forma automática. Você consegue fazer redirecionamentos dos e-mails, então toda vez que o e-mail chegar numa caixa postal aqui dentro, você pode direcionar para um outro e-mail, o e-mail principal que você utiliza no Gmail, no Hotmail, aquele que você achar mais conveniente. Você pode fazer um monte de coisas. Você consegue criar novos domínios para você, se você contratou aquele plano lá que permite mais de um domínio, tá? Então é por aqui que você programa os novos domínios. Eu vou clicar aqui para você ter uma ideia de como funciona. Domains, tá vendo, ó? Pegasus Concursos, ele está aqui dentro. Se você quiser criar mais, você vai aqui em Create a New Domain, clica aqui, coloca o domínio que você quer criar. Desmarca isso aqui, tá? Ó, esse share document root, blá blá blá. Isso aqui é o seguinte: se você deixar isso marcado, quando alguém digitar o endereço, o site que você está programando aqui, ele vai ser direcionado para o domínio principal daquela hospedagem. Então, nesse caso, vai para lá em pegasusconcursos.com.br. Não é isso que você quer, então você desmarca aqui, tá? E aí você cria uma pasta aqui com o nome do domínio, por exemplo, para direcionar tudo que acontecer dentro do domínio para esta pasta aqui, tá bom? Mas não é o caso agora, então vamos voltar. Você consegue criar bancos de dados, isso a gente vai precisar fazer aqui, então daqui a pouco a gente faz isso, tá? Mas vamos utilizar o nosso File Manager. Aqui é a estrutura principal da sua hospedagem, tá bom? Mas a gente vai entrar aqui dentro de Public HTML, vamos dar um duplo clique aqui. E olha só, a página está vazia, ela só tem este arquivinho aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente digita o nosso domínio no nosso browser? Então vamos lá.
www.pegasusconcursos.com.br, enter. Olha só, aparece uma página default do HostGator. Tá vendo? Esta página aqui, ela é este arquivinho aqui, esse HTML aqui, default HTML. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transferir aquele arquivo compactado que a gente baixou lá do WordPress. Quando a gente criou o WordPress dentro do Zamp, a gente baixou um arquivo compactado dentro do nosso computador, que a gente baixou lá do WordPress. Olha ele aqui. A gente vai ter que transferir este arquivo para a nossa hospedagem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar em Upload. Abriu essa página aqui, certo? Vamos lá para onde a gente baixou o nosso arquivo do WordPress. A gente vai clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar aqui dentro dessa caixinha, dentro daquela página que abriu. A gente solta e aí o arquivo vai subir. Vamos aguardar. Prontinho, o arquivo já foi para lá. E agora vamos clicar aqui em Go Back. Vamos voltar para aquele diretório. E olha aqui o nosso arquivo zipado dentro do nosso diretório lá na nossa hospedagem, lá no nosso servidor. Aí agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa descompactar isso aqui. Então a gente vai clicar em Extract, vai clicar no arquivo que a gente quer descompactar, vai marcar ele, né? Clicar, ele marca o arquivo. Se você clicar de novo, ele desmarca, tá vendo? Vou clicar de novo, tá marcado. E vou clicar em Extract. Ele vai perguntar em que diretório você quer extrair o arquivo, o conteúdo do arquivo. Eu vou deixar esse aqui mesmo, que é onde eu estou mesmo. Vou dar um Extract Files. E aí ele já terminou de fazer a extração. Vou fechar. E aí eu vou entrar dentro desse diretório que foi criado no diretório que a gente está. Vamos entrar nele, duplo clique. Tá vendo? Todos os diretórios e arquivos que eu preciso para rodar o meu WordPress. Eu vou clicar aqui nesse primeiro diretório, eu vou apertar Shift, vou segurar Shift e vou clicar no último arquivo. Selecionei todos os arquivos e agora eu vou transferir todo esse conteúdo para dentro de Public HTML aqui, tá? Eu clico de novo, seguro e arrasto com o botão esquerdo, solto em cima de Public HTML. Solto. Então, o diretório ficou vazio, diz Directory is empty. Aí a gente volta para Public HTML para ver o que aconteceu. Todos os diretórios e arquivos que a gente precisa para o WordPress estão aqui. Podemos apagar este arquivo compactado aqui, ele já não é mais necessário para nós. Basta clicarmos com o botão esquerdo e apertar Delete aqui. Ele vai perguntar se você quer mesmo apagar, confirmar. E este diretório WordPress também a gente não precisa mais dele. A gente clica com o botão esquerdo e aperta Delete. Aí você apaga este diretório. Ok. Agora vamos testar novamente o nosso domínio. Vamos digitar para ver o que aconteceu. Então antes estava aparecendo isso. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha só, lembra dessa página? É a mesma página que aparece para você quando você fez a instalação lá no Zamp, tá bom? Então vamos voltar para o nosso cPanel. Então não vamos precisar mais mexer aqui. Reparem numa coisa, que a página default.html ela continua aqui.
Mas o que apareceu aqui foi a instalação do WordPress já. Por quê? Porque quem tem preferência de aparecer é o index.php e não o default. Então ele escolhe, ele acha os dois arquivos, ele acha o default e ele acha o index. Aí ele sabe, ele já está programado para acessar o index.html, o index.php como arquivo principal. E aí ele vai mostrar isso aqui, tá bom? Nós já não precisaremos mais do gerenciador de arquivos, então vamos fechar, vamos voltar para o cPanel. E agora vamos criar um banco de dados ali para o nosso site WordPress. Vamos aqui em Databases, MySQL Databases, vamos clicar. E aí vamos criar o nosso banco de dados para o Pegasus. Então aqui a gente coloca o nome do banco de dados. Vou colocar o nome de DB Principal. Então Pegasus, como que vai ficar o nome do banco de dados? Vai ficar Pegasus _ DB Principal. Vou clicar aqui em Create Database. Ok. O nosso banco de dados foi criado. Go back. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um usuário para acessar este banco de dados. Este usuário, ele é o usuário de banco de dados MySQL. Então vamos chamar esse usuário principal de user-principal. Vamos colocar uma senha aqui, é importante uma senha para o banco de dados. Vamos clicar aqui em Create User. Ok, o nosso usuário ele foi criado. Go back. E agora o que a gente precisa fazer? Ó? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Ó. Current Users, então nós temos um usuário aqui criado. Nós temos um banco de dados criado, mas olha, repara nisso aqui, ó. Não temos usuários ligados a esse banco de dados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar o usuário ao banco de dados. Add User to Database. Eu vou clicar aqui em Add, tá vendo? Se você tivesse mais bancos de dados, aí apareceria aqui na lista. Se você tivesse mais usuários, também apareceria aqui na lista, tá bom? Vou clicar em Add, só tem um banco de dados, só tem um banco de dados e só tem um usuário. Vou clicar em Add. Aí você vai cair nessa página aqui em que você precisa selecionar todos os privilégios, All Privileges. Esse usuário, ele vai conseguir fazer tudo dentro do banco de dados. Ele é um usuário que, na verdade, vai ser usado pelo WordPress, tá bom? Clique em Make Changes. Ok. O usuário foi colocado dentro do banco de dados. Go back. E olha só, o banco de dados agora ele está com o usuário privilegiado, né? Para acessar o banco de dados, para conseguir fazer o que ele quiser. Ele consegue escrever, ele consegue ler, ele consegue fazer tudo dentro do banco de dados, tá bom? Então o banco de dados ele está criado. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá para o nosso site e aí vamos instalar o WordPress dentro do nosso site. Clique em Vamos lá. Qual que é o nome do banco de dados? É aquele nome que a gente usou aqui, ó. É o Pegasus _ DB Principal. Então vamos lá. Pegasus _ DB Principal. Qual que é o usuário? Pegasus _ User Principal. Senha. Localhost, o servidor do banco de dados é localhost mesmo, tá? Pode deixar. Prefixo da tabela, WP
underline, pode deixar desse jeito, tá bom? E aí você vai clicar em enviar. O WordPress, ele foi lá no banco de dados, testou o seu banco de dados e verificou que está tudo certo. E aí agora você consegue instalar. É só clicar nesse botão instalar. Ele vai pedir mais algumas informações. Então, título do site, Pegasus Concursos. Nome do usuário e senha. Você consegue... Aqui no campo da senha, quando você coloca uma senha fraca, vamos supor que eu coloque esta senha aqui, é uma senha fraca. Aí ele vai pedir a confirmação, ó, tá vendo? De uso de senha fraca. Aí você vai ter que clicar aqui. Só que não é o caso, eu vou colocar uma senha um pouquinho mais forte e aí ele não vai pedir nada, tá? E-mail que você vai usar para acessar este site, e aí é só você clicar em instalar WordPress. Aí você pode clicar em acessar, e aí você vai lá para a entrada do painel administrativo do seu site. Um site, ele é basicamente composto de duas partes. O site em si, que é onde o cliente faz a navegação, e a parte administrativa do site, tá? Então vamos entrar aqui na parte administrativa do site. Eu vou pedir para ele lembrar-me aqui, e aí sempre que eu acessar o pegasusconcursos.com.br/wp-admin/, eu já caio direto dentro do painel administrativo do meu site, tá? Vou clicar aqui em acessar. Ok. E agora nós estamos com o nosso site pronto aqui, tá? Se aparecer esta mensagem aqui no seu site, no seu WordPress, o que significa isso? Significa que você precisa atualizar o seu PHP. Onde que você vai fazer isso? Você vai fazer isso lá no cPanel. Olha só, você vem no cPanel, vamos voltar para o cPanel. Aqui embaixo você vai vir aqui em Multi-PHP Manager. E aí você vai vir aqui, ó, em PHP Version. E lógico, você vai escolher o PHP mais recente, que é esse 7.3, tá? Seleciona aqui, Pegasus Concursos e dá um Apply aqui, ó, tá vendo? Esse botãozinho aqui, clica nesse botão. E aí o seu site já está com o PHP atualizado, tá bom? Vamos ver o que aconteceu ali no nosso painel administrativo do nosso site. Vou dar um refresh aqui. E olha só, aquela mensagem desapareceu, tá vendo? Toda a instalação nova, pelo menos ali no HostGator, você precisa fazer isso, tá bom? Eu não sei outras hospedagens, mas a HostGator costuma acontecer isso, mas é fácil de resolver, tá vendo? É só você trocar a versão do PHP lá onde eu te mostrei, tá vendo? Ó, agora o domínio Pegasus está com a versão certa do PHP, tá? E aí é isso. Daqui para frente você tem duas opções. Ou você segue o curso fazendo tudo diretamente do seu site, ou você faz tudo fazendo o que eu vou te ensinar lá no Zamp. No final do curso eu vou ensinar como você faz a migração de um lado para o outro, tá? Utilizando um plugin. Mas aí você tem essas duas opções. Eu recomendo que você faça tudo dentro do seu site. É mais fácil, porque aí depois você não vai precisar ficar fazendo migração nenhuma. Vai estar tudo pronto ali no seu site, tá? O Zamp eu estou ensinando para você fazer pelo Zamp, porque no futuro, quando o seu site já estiver rodando há algum tempo e acontecer algum problema, você já tem uma ferramenta para conseguir consertar com mais facilidade. Mais um detalhe, reparem aqui no nosso site que já está com cadeadinho, tá? O HostGator parece que ele já está aplicando diretamente o SSL
nos nossos sites assim que a gente contrata eles, tá bom? Porque isso é uma coisa que é feita de graça por todo hospedeiro bom, né? Nem todos estão dando isso de graça, mas os que são razoáveis, os hospedeiros razoáveis, eles dão isso de graça, tá? E o HostGator está entre eles, ok? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a este curso. Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Eu vou tentar responder no próprio comentário. Se for uma dúvida muito difícil de ser sanada e se for uma dúvida que pode ser a dúvida de outras pessoas, de outros alunos também, aí eu vou fazer um vídeo para sanar essa dúvida, tá bom? Então eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.